Olá, investidores! Hoje eu vou falar da empresa campeã de fofocas e dicas da Bolsa de Valores e da internet. Vou falar da empresa Oi, do setor de telecomunicações. Antes de começar esse vídeo, se inscreve lá no meu canal, curte, compartilha e clica ali no sininho para você saber quando tiver conteúdo novo. Então eu vou fazer aqui, primeiro um aviso, né? Eu não sou trader e não opero evento. Então aqui a gente está falando de análise fundamentalista, não tem informação privilegiada e não tem como saber quando vai acontecer o evento, como será e principalmente a que preço serão vendidos os ativos ou até mesmo a própria Oi que está à venda, né? Então, minha recomendação bem clara, não é para comprar as ações da Oi, mesmo depois dela ter caído aí 50% no seu preço. As histórias, né, as notícias dessa empresa tá parecendo aquela série Billions ou a série Suits, né? Quem conhece, Bob Axelrod atuando nos bastidores para derrubar o presidente e Harvey Specter tendo que renegociar contratos lá dos Suits para fazer as coisas acontecerem. Então, eu vou focar muito aqui então na análise fundamentalista e eu vou mostrar que não está tão barato assim quanto o mercado está falando, tá? Então, acho que eu tenho aí uma opinião fora do consenso de mercado. Não compraria de jeito nenhum as ações da Oi, né? É um trading, é uma aposta, na minha opinião. Então, o que aconteceu, né? As ações chegaram a cair quase 50% depois do resultado do segundo trimestre, divulgado no dia 14 de agosto. Elas subiram um pouquinho, agora estão aí mais ou menos com uma queda aí de 43%. Então a ação estava 1,45, agora está por volta de 0,80, né? Aquela coisa, o fenômeno da matemática, né? Caiu 50 para voltar depois para o preço que estava, vai ter que subir 80%. Falar um pouquinho então da história da Oi. Então o que aconteceu? Uma empresa que passou por um processo de recuperação judicial, ainda está nesse processo. Então tudo que era dívida foi convertido em ações, né? Um caminho bastante tortuoso e demorado, e a empresa parecia estar aí num bom momento. Né? Aí o que aconteceu? Aí é que o enredo de Suits, né, e de Billions começa. O principal acionista, o Golden Tree, publicou uma carta pedindo a cabeça do atual presidente, do CEO. Né? Depois a companhia disse que estava pensando em negociar e trocar e colocar o Rodrigo Abreu, que é um membro do conselho da Oi, que estava tocando esse processo todo aí de reestruturação. Então é aquela coisa do futebol, sabe? O jogador derruba o técnico, né? E aí com o técnico novo, com os mesmos jogadores, fica um outro clima e as coisas fluem. Então acho que tentando olhar aí o lado positivo dessa novela toda, aí, dessa trama, vamos chamar assim, eu acho que o novo presidente pode agilizar as coisas. Então, o que aconteceu no resultado do segundo TRI? Por que o mercado bateu tanto na ação da Oi? Né? Houve uma queda de 22,5% no EBITDA, resultado operacional da empresa, ano contra ano, e um consumo de caixa bem alto, né? Foram 2 bilhões de reais de caixa que desapareceram, né? Que foram consumidos. A companhia, né, na teleconferência com analistas, mostrou que 680 milhões foram pagos em taxas da Anatel, então foi uma coisa atípica, vamos dizer assim, e houve também 412 milhões aí de capital de giro, que segundo os executivos perguntados, acham que o segundo semestre não deve ter esse consumo grande de capital de giro. Mas mesmo ajustando o número, a gente está falando de 880 milhões de reais num trimestre, né? Então teria que ter aí no ano 3 bi e 600. Então, nesse resultado, a companhia também aproveitou para aumentar a sua previsão de investimentos, né? Esse acho que é o grande problema da Oi. Né? A empresa precisa voltar a investir em tecnologia, um setor muito intensivo, indo agora para o 5G, e não tem o caixa necessário, né? Tem uma dívida muito alta. Então ela elevou a previsão de investimentos para 7,5 bilhões de reais por ano. Então um número bastante alto. Então só para dar uma ideia aqui de números, né? A Oi era uma empresa de 10 bilhões de reais de valor de mercado, caiu pela metade, tem uma dívida líquida de 12 bilhões. Né? Então quando a gente olha o EV, que é o valor da empresa, você soma valor de mercado mais dívida, dá 17, sendo 12 de dívida e 5 de valor de mercado. Né? Outra coisa que chama a atenção, a margem EBITDA dela, né? Quer dizer, uma margem EBITDA de 32%, arredondando, na Vivo é 35%, na TIM 37%. Né? Então a empresa
claramente está atrás aí das grandes empresas de capital aberto, né? A Claro não tem capital aberto, né? A empresa que controla ela é mexicana, né? Então, a posição de caixa da companhia está mais frágil, né? Então, a Oi tem 4,3 bilhões de reais de caixa. Então, o mercado ficou muito preocupado com esse consumo de caixa, né? Saíram notícias que a Anatel poderia intervir na empresa, né? Porque tem uma questão até social aí, né? Muitas pessoas usam, se a empresa fica sem caixa, não consegue operar, muita gente aí vai ficar sem telefone e sem internet, né? Então a gente está falando de uma empresa que dá um EBITDA de 4,5 bi, gasta de juros de dívida 1,2 bi e consumo de caixa que eu falei, se a gente analisar, né, os 880, 3,6. Então assim, todo EBITDA que ela gera, ela está consumindo em caixa, porque ela precisa fazer investimento e pagando juros, né? Então, com esse aumento de investimento, acho que a Oi não vai conseguir continuar. E aí, o que é o grande catalisador aí das ações da Oi, né? O processo de venda de ativos. Então, a Oi tem basicamente 4 grupos de ativos que estão sendo cogitados para serem vendidos. Tem uma operação de telecom em Angola que chama Unitel. O mercado estima aí que ela possa vender isso até o final desse ano por um valor entre 2,5 bi de reais. Ela tem algumas torres de celulares que ela pode vender, algumas redes de fibra ótica. Esses ativos combinados valeriam aí entre 500 milhões e 1 bilhão de reais. E tem os ativos imobiliários, né? Lembrando que a concessão de telefonia fixa no Brasil é dos anos 90, na época lá da Telesp, e tem um projeto de lei, o projeto 79, né, o PLC 79, que está no Senado, né, que alteraria o regime de concessão de telefonia fixa para autorização. Quer dizer, não faz sentido as empresas ficarem investindo em orelhão quando hoje em dia a gente nem usa mais linha fixa, né, e dados, né, que a gente está usando só dados, né, você liga para o seu amigo pelo WhatsApp, nem liga pelo telefone. Esses ativos aí imobiliários poderiam valer entre 1 bi e 1,5 bi. Então, no final do dia, né, se tudo der certo, a Oi teria aí 5 bilhões de reais em ativos. A companhia estima entre 6 e 6,5. Eu acho que o número mais fera aí de mercado seria perto de 5. Então, é muito difícil, né, prever quando esses eventos vão acontecer e existem empresas, claro, interessadas, né, na Oi. E aí o concorrente, a TIM, né, faria mais sentido estrategicamente comprar a Oi, já que a TIM é muito mais telefonia móvel, né? Eu não falei aqui, mas a Oi tem 37% aí de receita fixa, né, de internet e de telefone, 34% celular, móvel e 28% relacionamento com empresas, né, o B2B. Então faria sentido a TIM comprar. Agora a TIM vai querer que a Oi sangre, né? Quer dizer, né, poder de negociar preço, o tempo está correndo contra a Oi. Eu acho que a companhia vai ter aí até o fim do ano para resolver essa situação, já que o investimento é muito grande e o consumo de caixa é muito grande. Então, muito difícil prever que o Senado vai efetivamente aprovar esse projeto e mesmo aprovando, eu acho que ainda demora o processo para vender, né? São propriedades que ela tinha que manter, que faz parte da concessão do ativo, então tem que avaliar qual que é o valor. Tem muito valor de mercado esses ativos, mas difícil de vender, não é nada rápido. A companhia também disse que pode levantar ativos com securitização. Muito difícil uma empresa em recuperação judicial, né? Não sei se vocês sabem, mas tudo que passa lá eles têm que avisar a Anatel e o Ministério Público. Até a troca do presidente precisa ser avisada. Então, por último, entrando aqui nos múltiplos, né, de mercado, por que eu acho que não está barato, né? Então, o múltiplo mais usado aqui do setor de telecom é o EV/EBITDA, né? Como eu falei, o EV é o valor da empresa, então o valor de mercado na bolsa mais a sua dívida líquida, hoje é 17 bi esse EV, sendo 12 de dívida, e ela tem o EBITDA aí que vem caindo, né? Então, como eu disse, no primeiro semestre do ano, 22,5% de queda no EBITDA. Então, com 4,5 de EBITDA, a gente está falando que a Oi negocia quase 4 vezes EV/EBITDA. A Vivo, que é a melhor empresa do setor, que tem caixa líquido, que paga dividendos, negocia 5,6 vezes. E a TIM, 5 vezes. Então eu acho que não é barata a ação da Oi, se você considerar o risco que a companhia tem, né? Então depende de venda de ativo, depende de projeto do governo,
né? Ela não tem, se fosse futebol, é aquele time que está na zona de rebaixamento que depende de outros resultados para escapar. Então, por isso que eu recomendo não comprar as ações da Oi. Acho que é muito especulativo, é muito trading, é muito aposta, difícil pegar essa faca caindo. Os ativos têm sim algum valor, acho que ela pode sim ser comprada, talvez fatiada, mas eu vejo o risco muito alto nas ações da Oi. Ok, pessoal? Então esse foi o principal ponto. Se você gostou do vídeo, você pode dar um like, compartilhar e mande comentários para falar de outras empresas e outros setores. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.